Bem-vindos! Estamos iniciando mais uma terça com o nosso encontro que chamamos carinhosamente de Evangelho de Terça, o qual recebemos a visita do Mardilher para a palestra da noite. Convido a todos vocês que possam, através dessa prece inicial que vamos fazer, se possível for, fechar os seus olhos, sentar de uma forma confortável, para que a concentração, para que o corpo não tire nossa concentração em todos esses próximos momentos, que possamos ficar confortável, atentos e pedindo ao nosso Mestre Jesus as suas bênçãos, sua proteção, seu amparo, permitindo que os bons espíritos que nos ajudam, que conduzem toda essa estrutura, que ajudam que esse momento seja registrado com qualidade e que chegue a todos os corações, que chegue de maneira que todos possam compreender, ouvir bem, assistir bem. Para isso, a oração do Pai Nosso dará início oficialmente aí ao nosso trabalho da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Mardilher, a palavra está com você. Que o seu mentor, que os seus amigos espirituais possam envolvê-lo, que já envolveram desde o momento em que fizeram um convite, entre aspas, fizeram um convite para que esse momento acontecesse aqui entre nós. A palavra é toda sua e eu estarei aqui acompanhando nos bastidores. Se você precisar, é só chamar, eu volto. Muito obrigado, Júnior. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, nossos irmãos, nossas irmãs, que juntamente teremos a tarefa de hoje de juntarmos os nossos corações, a nossa vontade, a nossa mente em prol da paz. Falamos tanto de paz mundial, mas todos nós sabemos que a paz mundial ela inicia dentro de nós mesmos. E é justamente com esse alvitre que vamos tratar do tema da noite de hoje. Sintam-se abraçados por todos os nossos amigos da espiritualidade maior. E vamos refletir. Vamos pensar a respeito deste tema que para muitas pessoas, para muita gente, para muitos colegas, para muitos irmãos e irmãs, ou passou despercebido, ou não foi devidamente esmiuçado na nossa adolescência, na nossa infância, alguma coisa que talvez não tenha se resolvido muito bem dentro de nós, no campo filosófico, no campo religioso, e consequentemente, como dizem os nossos amigos do direito, nossos amigos das ciências jurídicas, faz coisa julgada em nós mesmos. Se alguém te ferir na face direita. Vamos lá. Principalmente, nós estaremos falando e refletindo a respeito da passagem de Mateus, lá no capítulo 5, nos versos 38 a 42. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita. Para nós tratarmos deste tema, nós vamos nos recordar
lá do Antigo Testamento, onde vamos encontrar estas personalidades que alguns já provavelmente conheceram, porque estes jovens artistas fizeram este papel recentemente na TV. Mas vejamos qual é a lição que nós vamos retirar desse momento bíblico do Antigo Testamento. Dina, filha de Jacó, foi raptada e estuprada por Siquém. Os irmãos de Dina, Simeão e Levi, para reparar o dano, mataram o violador, o pai dele e todos os varões da cidade, fazendo dos filhos cativos. Isso está no livro de Gênesis, lá no capítulo 34, os versículos 1 a 31. Então nós temos esse quadro desta moça, que era de uma outra tribo, de um outro grupo humano, e ela foi raptada e foi, como nós verificamos aqui, ela foi estuprada por Siquém, o príncipe da outra tribo, do outro grupo humano, o qual acabou apaixonando-se por ela. Sim, inclusive ele pediu ao pai dele, que se entendesse com o pai da tribo de Dina, para que ele pudesse casar-se com ela. As tratativas foram feitas, as tribos, pelos interesses comerciais, os filhos de cada tribo poderiam casar-se com os filhos da outra tribo. Só que antes disto, os irmãos foram até a tribo de Siquém e fizeram tudo isso. Mataram os pais, mataram todos os homens e os filhos ainda foram escravizados. Naquela época, era assim que se pensava em justiça, que na verdade não é justiça para nós hoje em dia, mas naquela época os irmãos diziam que pelo fato de Siquém ter tratado a irmã deles de qualquer maneira, de maneira muito, extremamente desrespeitosa, foi assim que eles implantaram e fizeram justiça com as próprias mãos. Vamos evoluindo. Os seres humanos inteligentes do planeta, que somos todos nós, geração após geração, fomos evoluindo, fomos tendo várias vivências e várias vidas, as várias civilizações, os vários grupos humanos. Chegamos à Mesopotâmia e chegamos ao Código de Hammurabi, que resumiu 2 códigos que já estavam sendo praticados, mas não estavam escritos, de 2 outros povos que estavam sob a influência de Hammurabi, que é o que nós conhecemos por Lei do Talião, que vem do latim lex talionis, que significa lei de tal tipo, ou seja, condizendo com a ação na devida proporção da agressão, a justa reciprocidade do crime e da pena. Tal pena para tal crime. Esta lei é mais antiga que o próprio Código de Hammurabi, apresentando-se como um princípio da lei divina. Por isso, quando nós ouvimos falar da lei do talião, na verdade ela foi uma grande evolução para nós, seres humanos inteligentes desse planeta. Porque antes fazíamos como os irmãos daquela nossa irmã que nós verificamos agora em Gênesis. Nós nos vingávamos sobremaneira dos outros. Agora não. Passado várias gerações, estabeleceu-se a lei de Talião, que era um grande avanço na área jurídica e na justiça e no sentimento de justiça entre as pessoas. A partir de então, tal pena, tal crime. Proporcionalidade, reciprocidade do crime e da pena. Princípio de lei divina. Assim diziam e acreditavam as pessoas daquela época adequadamente.
Passados outras gerações e bastante tempo, nós vamos encontrar este espírito muito avançado de Moshe, de Moisés, que inicia a caminhada para atravessar o deserto e levar o seu povo, o povo judeu, para a terra prometida. Povo esse que já tinha sido escravizado diversas vezes, em várias gerações, para várias outras civilizações. E chegou finalmente este momento de retornarem, de serem libertados, e o foram libertados pelos egípcios e voltaram para a terra prometida. E este povo, nesta época, a lei do talião era muito firme para com este povo. E Moisés, que era o seu líder e também um legislador, além de ser um médium extraordinário, um espírito de alto relevo que veio com uma grande missão, era olho por olho, dente por dente, era muito severo, era uma lei muito rígida aplicada àquele povo que era um povo rebelde, era um povo também extraordinariamente orgulhoso da sua religião, do seu Deus, dos seus valores, das suas coisas materiais, espirituais. E era necessária uma lei rígida como essa para disciplinar e conter o indivíduo e as pequenas coletividades desse povo. Como esse povo havia sido escravizado por diversas outras culturas, acabou, de certa maneira, também adquirindo e misturando hábitos, fazeres, aspectos religiosos, aspectos exteriores da sua religião, com aqueles povos que os dominavam. Absolutamente natural, e nós sabemos disso, entre o dominador e o dominado. Foi necessário, então, uma lei muito rígida como esta, atravessarem o deserto, para que uma outra geração chegasse à terra prometida. Para que fosse necessário toda aquela coletividade, o indivíduo e o povo, aprender, ter noção de amor, de compreensão e de humildade. E esse amor ao próximo, a compreensão e a humildade brotaram do sentimento individual e coletivo desse povo por causa das provas que estavam passando. Serem libertados da escravidão, atravessar o deserto durante 30 anos e chegar à terra prometida que estava ocupada por outros povos. Conduzido por Moisés, que nos trouxe a primeira revelação admitida por todos nós monoteístas das 3 religiões originárias. O Deus único, um só Deus, o monoteísmo, e recebeu a tábua dos 10 mandamentos, que está gravada na consciência coletiva de todos os povos da terra, qualquer que seja a sua religião, a sua matriz religiosa, escrito às vezes de maneira um pouco diferente, com palavras diferentes, sinônimas, mas a alma desses mandamentos está gravada no subconsciente coletivo da humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Independente de que cultura, lugar ou religião que estejamos vivenciando e estagiando. Em Mateus, no capítulo 5, do verso 38 até o 42, Jesus nos dá as seguintes lições. Ouvistes o que foi dito da lei, olho por olho e dente por dente. Mas com a chegada do Mestre e a segunda revelação, que é o próprio Cristo, ele disse, eu, porém, vos digo. A lei era olho por olho, dente por dente. E Jesus nos traz mais um avanço. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao homem mau,
Antes, aquele que fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Claro que se nós tomarmos ao pé da letra, vai ser difícil nós entendermos esta lição que Jesus declinou em aramaico para o povo daquela época, com a cultura e o conhecimento daquela época. E ainda continua o mestre. E aquele que quer pleitear contigo, entrar em conflito contigo, para tomar-te a túnica, deixai-lhe também o manto. Eram essas duas vestimentas que eram usuais para esse povo naquela época, né? A túnica e o manto sobre a túnica. Continua o mestre. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede, e não volte as costas ao que te pede emprestado. Essas lições do mestre nada mais são do que as lições da caridade. Claro que ele precisava pintar estas imagens de maneira forte para o povo da época, mas esses são sinais de caridade. A caridade que nós devemos realizar todo momento, a todo dia, viver caridosamente em pensamentos, palavras e em conduta. Mas nós temos obstáculos muito sérios em relação a isso, em relação a essas magníficas lições do Senhor. O primeiro é este. Vamos encontrar na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. E aí diz o Espírito Verdade: quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Reencarnamos e evoluímos o nosso lado intelectual e o nosso lado moral. O lado moral que precisamos, inclusive, exemplificar para aqueles que estão sob a nossa influência. Exatamente. Sob a nossa influência no trabalho, sob a nossa influência na via pública, né, na vida em sociedade, sob a nossa influência no nosso lar. O orgulho, este olharmos para o nosso semelhante e nos acharmos superiores intelectualmente, superiores em termos de experiência, em termos de oportunidades materiais, em inteligência, enfim. Nos acharmos muito maior em relação àqueles que conosco caminham na rua, no caminhar das nossas vidas. Este é uma das grandes chagas da nossa humanidade. Pois que se todos nós que fazemos parte da mesma família, e somos filhos de Deus, e se cada um de nós trabalhar o seu orgulho e diminuir o seu orgulho, o nosso orgulho, a família fica mais harmoniosa. A nossa família material, com a qual nós estamos aqui aprendendo a nos suportar, e a grande família da humanidade. E também nada de egoísmo, de acharmos que o mundo, que o planeta, que o universo deve ser das nossas cores. Todo mundo tem que torcer para o meu time que eu tenho predileção. Gostar dos mesmos pratos que eu adoro. Vestir as mesmas roupas. Olhar exatamente como eu olho. Seria horrível. Imagine um planeta inteiro, uma humanidade inteira de encarnados e desencarnados exatamente iguais a nós. Seria horrível. E além do que, nós nada aprenderíamos. Porque nós não teríamos nenhum desafio. Ninguém pensa diferente, ninguém tem uma conduta diferente. Não poderíamos subir os degraus da intelectualidade e nem os degraus da moral. Crescer intelectualmente para que um dia sejamos sábios. Crescer moralmente
para que um dia sejamos fraternos e amorosos. O orgulho, mas também a covardia. Sim, a covardia que temos para empreender a nossa mudança interior, para reconhecermos os nossos defeitos morais. Aquelas caixinhas que precisam ser abertas e precisam ser purificadas com ares e fluidos mais elevados. E nós somos covardes para abrir estas caixas e revelá-las a nós mesmos e aos outros principalmente. Por isso somos orgulhosos, por isso somos egoístas, por isso também olhamos os outros de cima para baixo. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade, como nós já vimos anteriormente. E principalmente no seu exemplo de humildade. Jesus era humilde, mas extraordinariamente inteligente. O espírito mais inteligente, mais elevado que nós conhecemos, o nosso governador planetário. Veio nos demonstrar na prática o que é ser humilde. Ou seja, essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que atravancam tanto o progresso da humanidade e dos povos. Porque se uma pessoa é egoísta e orgulhosa, se o somatório dessas pessoas for assim, se cada um desses entes inteligentes, desses seres inteligentes, forem egoístas e orgulhosos, aquele povo também será egoísta e orgulhoso. Isso é um grande entrave para o avanço das sociedades, dos povos, dos países. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes, a da caridade, de sermos caridosos e sermos humildes. Este é o caminho para a felicidade eterna, para a felicidade verdadeira nesta vida e em todas as outras que virão. Ser caridoso, ser fraterno, ser amoroso, fazer a caridade nos pensamentos, nas palavras e na nossa conduta. Olha a nossa responsabilidade nas redes sociais. O que é que nós postamos? O que nós escrevemos? Somos responsáveis pelos efeitos de tudo isso na vida do nosso semelhante. Se eu postar alguma coisa numa rede social, isso trouxer um sério problema dentro de uma família que vai comentar aquele assunto, ou o que eu escrevi, e ocasionar um grande conflito entre aquelas pessoas, eu sou responsável por isso. É uma manchinha no meu corpo perispiritual que eu vou precisar tirar no futuro, porque a justiça de Deus é perfeita. E a minha consciência um dia vai reconhecer isso, e eu vou querer refazer, reconstruir aquilo que eu destruí. A calma, a afabilidade, a vida em harmonia daquela família por causa do que eu pensei, do que eu escrevi, do que eu falei, por causa da minha conduta. E ser humilde não é ser capacho. Ser humilde é nós nos colocarmos à disposição da vontade do nosso Pai Criador. Se nós, como pais e mães, sabemos o que é necessário para aqueles que são os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, quanto mais nosso Pai Criador. E ser humildes é nos subordinarmos à sua vontade, porque Ele sabe muito, exatamente, o que nós necessitamos para continuar evoluindo, como fazemos com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Portanto, há muito mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E foi essa uma das lições primorosas que o nosso Cristo nos possibilitou, deixando para nós essa marca dessa sua humildade
aonde ele poderia muito bem, se assim o quisesse, não passar por tudo que ele passou. Mas ele estaria se distanciando da missão que recebeu de Deus. Mas, no entanto, nos deixou a lição de amor, de solidariedade. Por isso que ele via todas essas crianças, que é a família humanidade, e disse ao Pai: são crianças, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E realmente, no âmbito dos universos, nós somos crianças ainda intelectuais e espirituais. Estamos iniciando a nossa caminhada. Um dia seremos espíritos quase perfeitos. Mas isso vai ser necessário muitas e muitas lições na escola da vida eterna. E nessa escola da vida eterna, neste caminhar, através de todos esses fazeres, de todas essas experiências tão necessárias para o nosso aprendizado espiritual, nos defrontamos com a provação do preconceito, de retirarmos de dentro de nós essa mancha dos preconceitos. São os preconceitos do mundo, que nós inclusive chamamos de ponto de honra nas nossas coletividades, formada pelos espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, nos grupos sociais que nós frequentamos, nos grupos familiares. Isso só nos torna muito mais suscetíveis, uma suscetibilidade sombria, um grupo de pessoas preconceituosas. É isso que nós queremos nos tornar? É isso que nós queremos formar com aqueles que conosco ombreiam a tarefa de tornarmos este mundo melhor para os nossos descendentes? É nada mais, nada menos do que fruto do nosso orgulho exagerado, fruto do nosso personalismo, e queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Portanto, retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, nos achando as pessoas mais justas do mundo, nada. Estamos enganados. Nosso senso moral, quando agimos dessa forma, retribuindo injúria com injúria, golpe com golpe, a nossa moral não se eleva além das nossas paixões terrenas imediatas. Estamos muito próximos ainda da vida primitiva e permitimos, nesta hora, que os instintos falem mais alto do que nós. Sim, os instintos, permeados pela pintura e pelas cores sombrias do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do personalismo. Por isso que aquela lei de Italião, que tanto sabemos e vimos que acompanha e acompanhou o povo judeu naqueles anos, naqueles momentos bíblicos que todos nós conhecemos, o olho por olho e dente por dente, mantinha harmonia para o povo daquela época no seu tempo. Ela era necessária para o povo daquele tempo e daquela época. Olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. E aí fomos evoluindo, e vamos evoluindo. E aí então Jesus nos traz a segunda revelação. E na segunda revelação ele resume os 10 mandamentos que nós conhecemos em 2 mandamentos. E resumiu isso na prática, demonstrando. Jesus não deixou uma linha escrita, uma palavra, uma letra. O primeiro mandamento, amarmos a Deus, sermos subordinados à sua vontade. E o segundo, semelhante ao primeiro, amarmos o próximo, fazermos ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A lei de ouro. Portanto, nós conhecemos essa passagem de Mateus 5,29, aonde nós lemos: caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança para longe de ti. Se nós tomarmos ao pé da letra, o que vai acontecer com o nosso nível de entendimento?
vai acontecer que todos nós ficaremos cegos. Sim, porque até mesmo haverá uma grande condenação sobre a repressão, ainda que ela seja legal, de acordo com a lei. Estaremos deixando o campo livre para os maus. Os inocentes vão arrancar os próprios olhos e os maus ficarão livres para fazer o que bem quiserem. Não é possível tomar ao pé da letra. Nós precisamos entender qual é a alma desta letra. O que é que os antigos profetas, o que Jesus queria dizer. Portanto, não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Significa que se nós formos agredidos de maneira injusta, vamos virar o rosto e vamos tomar um outro tapa do lado esquerdo? Claro que não. Não é isso que Jesus está tentando dizer para nós. Temos um instinto de conservação, a lei de conservação, que é uma lei divina, que é uma lei da natureza, que nos diz que nós não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino, porque nós precisamos preservar a nossa vida, e a vida e a encarnação é uma dádiva divina, é a nossa oportunidade de fazer o bem ao próximo. Não podemos simplesmente entregar o pescoço ao assassino e perdermos a oportunidade de evoluir e de dar a nossa contribuição para o estabelecimento da paz, contribuindo com a nossa luzinha de paz para o estabelecimento da paz em nosso planeta, nesta e em outras encarnações. A lei de conservação que nós sabemos, através do Espiritismo, que se encontra lá no Livro dos Espíritos. A lei divina, imutável. No entanto, se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Como é que nós vamos interpretar isso? Muito simples. Por essas palavras, o mestre, ele não está proibindo que a gente venha se defender fisicamente, moralmente e espiritualmente. Mas ele condena a vingança. Lembremos-nos lá do início da nossa palestra de hoje, a respeito daquela moça e daquele rapaz. Não se admite mais a vingança. O mestre deixou bem claro isso quando esteve entre nós. E os bons espíritos retificam isso. Basta nós lermos O Céu e o Inferno de Allan Kardec e nós vamos encontrar um sem número de testemunhos de homens e mulheres que voltaram para a erraticidade e falam dos danos morais da vingança. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condena a vingança. Sendo assim, nós sabemos que nós não devemos pagar o mal com o mal. Não devemos retribuir o mal com o mal. Não devemos retribuir o insulto com o insulto. Devemos sim, em todo momento, em todo instante, aproveitarmos esses momentos para vivermos em paz. Em paz conosco, primeiramente, em paz com todo mundo. Ainda que as pessoas pensem diferentes do que nós, o que é absolutamente natural. E graças a Deus que as outras pessoas pensam diferentes da gente. É assim que nós estaremos aceitando com humildade tudo que tende a reduzir o nosso orgulho. E entramos em conflito porque permitimos que o orgulho fala bem alto dentro de nós. E olhamos para aquele nosso irmão, para aquela nossa irmã que divide o caminho conosco, olhamos para ele como se eles fossem menores do que nós. E sequer sabemos se aquele espírito que está encarnado e divide conosco momentaneamente aquele espaço, talvez seja muito mais antigo do que nós, tenha muito mais vivências, muito mais experiências, acrescente muito mais conhecimento, vida e bons exemplos para mim, que estou olhando de cima para baixo por força do meu orgulho que eu não aprendi a controlar.
Não vamos pagar o mal com o mal. Vamos viver em paz com todas as pessoas. Ah, mas o outro não quer viver em paz. Problema dele, problema dela. Vamos fazer a nossa parte. Nós nos lembramos que por essas palavras, Jesus já naquela época condena o duelo, que nada mais é do que o efeito do nosso orgulho. Os duelos que inclusive eram realizados em praça pública para todos verem. Depois então a legislação foi se ampliando e eles passaram a acontecer nos arredores das grandes cidades, como é o caso aqui desse filme. Mas é nada mais, nada menos do que fruto do nosso orgulho. Por nos acharmos melhores e mais fortes do que o outro. E Kardec pergunta, porque na segunda metade do século XIX, quando Kardec escreve e publica o Livro dos Espíritos, haviam ainda muitos duelos. As pessoas sabiam. Qual é o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Os espíritos colaboradores de Jesus, que chamamos de Espírito da Verdade, e que nos trazem os ensinamentos do Mestre, responderam a Kardec. Do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. Se na segunda metade do século XIX, no início do século XX, nós nos digladiávamos uns com os outros através das armas, ainda em 2023, nós fazemos conflitos não só com armas, mas os conflitos com as palavras. E as palavras são matéria. Sim, matéria sutil que nós projetamos sobre os outros. E essa matéria que nós projetamos sobre os outros cria efeitos bons, se forem boas palavras elevadas, de bons pensamentos, carregada de bons fluidos. Mas se forem negativas, ruins, densas, pesadas, enegrecidas, vão provocar malefícios sobre o outro, como se eu estivesse usando um florete, uma espada ou uma pistola. Quem de nós não sabia e não se lembra do olhar de Zeca Pimenteira? Olha o nosso mestre. É mais glorioso ser ferido do que ferir. Como compreender isto? É melhor suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Mais vale ser enganado do que enganar. É melhor ser arruinado do que arruinar os outros. Se nós enxergarmos essas 4 frases pelo prisma de uma só encarnação, elas serão ilógicas. Nós não poderemos aceitar isso. Mas se nós compreendermos que já vivemos muitas experiências anteriores, graças a Deus, estamos vivenciando esta agora, e vivenciaremos muitas outras no futuro, e Jesus nos deu a lição da fé no futuro, da fé em Deus, da esperança. Nós sabemos que se nós bem plantarmos hoje boas sementes no terreno, vamos colher bons frutos das árvores que se formarão no futuro. Por isso, é melhor, é mais glorioso eu ser ferido do que ferir, porque senão eu vou aumentar a minha conta, o meu boleto espiritual com os meus amigos da espiritualidade maior, que esperam de nós o melhor, torcem para que nós vencemos, para nos darmos bem, para nos melhorarmos, nos abraçarmos, sermos fraternos, retornarmos desta escola da vida material para a vida verdadeira, mais felizes e melhores do que quando aqui chegamos. Quando suportamos pacientemente, sem mimimi, a injustiça, quando nós somos enganados em vez de enganar, nos arruinamos às vezes, do que se arruinar alguém, é porque se nós assim o fizermos,
estaremos nos endividando com os próximos, com aqueles que dividem a vida conosco, e estaremos devedores do nosso Pai Criador. Quando alguém deve alguma coisa para minha filha ou para o meu filho, também deve a mim, que sou o pai. Não é assim que nós pensamos? Que sou a mãe. Não é assim que nós pensamos? Da mesma forma com o nosso Pai Criador. Quando eu contrario as leis divinas, eu estou trazendo malefícios, problemas, efeitos nefastos na vida dos outros, a intranquilidade, o conflito, as desarmonias de toda ordem. Eu sou responsável por isso. De maneira que façamos todo o bem que esteja ao nosso alcance e vamos seguir em frente, sempre em frente, em direção à felicidade verdadeira, que é o próprio Cristo. O nosso pastor, que caminha à nossa frente, nos orientando e indicando qual é o caminho a seguir. E na medida em que conseguimos seguir os seus passos, vamos aumentando as nossas capacidades, ampliando a nossa inteligência, ampliando a nossa moral, nos tornando espíritos melhores, com a capacidade muito maior de fazer muito mais bem para aqueles que amamos e para aqueles que pensam diferente do que nós. Quem de nós não gostaria de retornar à espiritualidade maior, com uma possibilidade muito grande de trazer bem àqueles que sofrem e que são nossos queridos? E nós só teremos condições de ajudá-los se estivermos melhores. André Luiz exemplifica isso muito bem através dos seus livros, Emmanuel também. E o que é que nós ainda estamos fazendo? Ainda estamos incorrendo nos vícios que viciamos a nossa mente através de tantas encarnações. Continuamos ainda viciados no orgulho, na vaidade, no poder, na agressão. Isso só vai mudar quando cada um de nós mudar o próprio pensamento. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta é claríssima. É a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E a satisfação das nossas paixões. Ou seja, continuamos a nos manter no estado de barbárie. Continuamos ainda a ser primitivos. E isso nós precisamos transmitir não só para nós, precisamos exemplificar estes ensinamentos aos nossos filhos, aos nossos jovens. Pergunta ainda na 743. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Espírito Verdade, sim. Simplesmente isso, sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Jesus exemplificou para nós e resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus, nos subordinarmos à sua vontade, que Ele sabe exatamente o que nós necessitamos para nós nos reeducarmos, nos reajustarmos e proativamente fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Simples assim, como os ensinamentos de Jesus o são. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Ah, meu Deus, olha o tamanho da dívida. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Assim como também nós não temos o direito de arranhar a tranquilidade de ninguém e nem forçar a consciência de ninguém para que ele tenha a minha religião ou a minha filosofia. Todos nós evoluímos, todos nós estagiamos nas várias escolas filosóficas e religiosas, e quando estamos prontos, vamos aceitando aquelas que são mais evoluídas. Naturalmente. A lei de evolução.
A lei do progresso, uma lei divina. E ainda no nosso dia a dia, por força do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa intemperança, de nos acharmos melhores do que os outros, nós não enxergamos além do que o presente. Nos esquecemos de que amanhã é um outro dia. Amanhã Deus, na sua maravilhosa sabedoria, vai me permitir ver o sol novamente. Poderei refazer e reconstruir aquilo que eu deixei pela metade no dia de hoje. Poderei me desculpar, poderei pedir perdão, poderei perdoar, poderei ficar mais harmônico com os meus semelhantes. Mas nós ainda estamos com o nosso olhar ainda muito no momento, achando que vivemos uma só vez. Quando isso não é verdade. Assim, façamos uso do grande escudo da fé. Fé na vida futura, que foi o que Jesus nos trouxe, falou, vivenciou, demonstrou na prática. Fé na vida futura. A vida não se acaba numa só encarnação. Se nós plantarmos as boas sementes no nosso terreno da vida, colheremos os frutos abençoados da espiritualidade, da inteligência, da moral elevada em todas as outras encarnações. O Mestre nos disse, tenhamos fé na justiça divina. Sim, individualmente e coletivamente. A justiça de Deus é perfeita. E nada fica impune diante da justiça do nosso Pai Criador. Nem mesmo os nossos pensamentos. A única forma, a única coisa, a única virtude que nos dá força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses, ao nosso amor próprio, é a fé na vida futura e a fé na justiça do nosso Pai Criador. Mas cuidado com o nosso amor próprio. Não vamos confundi-lo com orgulho. Jesus esteve entre nós e nos deixou lições que estão gravadas no subconsciente coletivo de todos os povos da Terra. Todos os povos. Como nós já falamos, por causa das regiões geográficas, influenciam a cultura dos povos e as suas manifestações religiosas. Mas estamos evoluindo gradativamente. E Jesus nos deixou a esperança no futuro. E é isso que caracteriza o cristão. Termos esperança na sabedoria do nosso Pai Criador, que sabe exatamente o que nós precisamos passar para nós aprendermos a ser melhores do que éramos ontem. Eis porque vos dizemos, dizem os colaboradores de Jesus incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais os elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Somos espíritos imortais, tendo seres, a nossa vida é a vida espiritual que é verdadeira, e nos foi dado mais uma vez a chance de termos vivências na vida na matéria. Seres imortais, espíritos imortais tendo uma vida na matéria, o que são 100 anos diante da eternidade. O que são 100 anos diante do nosso futuro. Olha a alegria da selfie destes colaboradores de Jesus no cumprimento das suas tarefas e das suas obrigações, sabendo que estavam plantando sementes de amor e de fraternidade aonde estivessem, apesar de todas as dificuldades. E o nosso Mestre e Senhor nos relembrou naquele maravilhoso discurso que ele proferiu no monte, que é o Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os mansos e pacíficos, porque o planeta sempre será deles. E nesta transição que nós estamos passando, tal qual a adolescência no mundo físico, vamos nos tornar mais adultos. A nossa família, o corpo da humanidade, dos seres inteligentes desse planeta, estarão entrando em outra fase, amadurecendo os seus sentimentos, os seus espíritos, as suas mentes, os seus corações. Felizes os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. No futuro, já não muito distante, são esses os mansos, que vão dar todo o ordenamento da vida no nosso planeta, em todos os campos da vida humana. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, filhos do Pai Criador. Já passou da hora de nós mudarmos a chavinha da nossa mente, do nosso raciocínio, deixarmos a beligerância, os conflitos, as guerras e nos tornarmos pessoas e povos pacíficos. Esta lição, ela não vem somente do nosso mestre, é uma lição que vem de Deus. Está registrado lá no livro de Êxodos, no capítulo 20, no versículo 13. Não matarás, nem fisicamente, nem espiritualmente. Assim sejamos todos, pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pelas nossas condutas, onde nós estivermos, agentes da paz universal, da paz do Mestre, da paz do nosso Deus, nosso Pai Criador. Nas pequenas e nas grandes coisas, vamos contribuir para a paz. Faço um convite a vocês agora para mais um filminho, né, Júnior? Que nós vamos passar agora, que é do projeto Musiconsciência, do Walter Pini, que chama-se Te Ofereço Paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. E gostaria de convidar aí a todos que estão nos ouvindo para participar, né? Se vocês quiserem complementar com alguma pergunta para o Mardilher, nós estamos com o canal aberto aqui no chat para que vocês possam compartilhar com a gente suas considerações. Eu faço aqui a leitura para o Mardilher. E nós podemos contribuir diretamente com as nossas vibrações. As nossas vibrações é matéria. Os espíritos bons recolhem esse material e levam para assistir os nossos irmãos que estão em conflito na Europa, no Oriente Médio, na África, não é? Nós estávamos aí com 57, para 56 conflitos. Agora estamos com 91. É muita coisa, é muito conflito. É.
E aí, pelas nossas preces, pelas nossas vibrações, nós contribuímos para a assistência de todos. Essa matéria mental, né, vai ser devidamente recolhida e levada onde for o mais necessário, pelos nossos grupos socorristas. Ó, pessoal, aqui tinha som, beleza. Agradecimentos ao Mardilher. Uma palestra ótima, linda música. E paz para a nossa alma. Mensagem da Irlane. Uma palestra realmente muito bacana do Mardilher. Não à toa eles o inspiraram para provocar a situação. Como você disse, né, Júlio? Aquele puxãozinho, aquele puxão de orelha tão necessário, né? Você quer compartilhar com a gente, com as pessoas, como foi que... Porque a gente tá falando, quem tá ouvindo fica... Ai, que curiosidade que deve dar, né? Conversas de bastidores, pessoal. Mardilher vai abrir para vocês como foi a sua... o convite que o Plano Espiritual fez aí. Nos fez. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, nós, desde a pandemia, né, Júnior, que nós estamos aqui trabalhando juntos, etc, etc. Justo. E o que acabou acontecendo é que há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, entre as minhas tarefas, em sonho, eu não me recordo se é em sonho ou acordado, né? Os mentores começaram a falar no meu ouvido para que eu reformulasse uma aula que eu havia dado sobre esse tema. Como eu tinha dado essa aula recentemente, eu pensei, a apresentação está pronta, não tem problema nenhum. Vou para as minhas atividades, né? As outras aulas, as outras palestras, os outros compromissos e obrigações. Ok. Aí na noite seguinte, a mesma coisa. Prepara a palestra. Pega aquele material que você fez, reestuda, amplia, remodela, porque nós vamos precisar dele, você vai apresentá-lo para aquele centro numa outra oportunidade futura já próxima. Eu acordei de manhã e mesmo raciocínio, né? Falei, tá tudo bem, tá tudo pronto, quer dizer, uma coisinha ali, um detalhe, uma palavrinha, uma figura que a gente tem que mudar, tá tudo certo, tá tudo pronto. Acho que não vai ter problema não. E vida que segue. Quando foi no dia seguinte, foi sexta-feira da semana passada, iniciou o conflito lá no Oriente Médio. Aí eu entendi por que todos os dias os bons espíritos estavam não só aconselhando a mim, mas aconselhando a todos nós para orarmos, vibrarmos e fazermos tudo que estivesse ao nosso alcance para o estabelecimento da paz do planeta, nos corações dos nossos semelhantes. E aí eu entendi por que razão que eles estavam fazendo uso desta palestra, para que a gente possa, todos nós, darmos a nossa contribuição pela prece, pelas nossas preces, pelas nossas vibrações, para que este material mental, que é tão valioso e tão bom, possa ser usado pelos grupos socorristas, aonde mais se fizer necessário. Nós não temos somente esses 2 conflitos terríveis no Oriente Médio e na Europa. Nós temos inúmeros conflitos na África. Temos muitos conflitos aqui no nosso país. E as nossas preces, as nossas orações, o que nós oferecemos de melhor a Jesus, os seus colaboradores recolhem essa matéria mental, que é fluídica, menos densa, e ela é utilizada pelos grupos socorristas nos locais de conflito, nos hospitais, nos pronto-socorros, aonde for necessário. Foi dessa forma que foi criado o grupo de vibrações, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo,
por ocasião do início da Segunda Guerra Mundial em 1939, grupo que foi organizado pelo comandante Armon. É uma lição que nós precisamos repetir. Graças a Deus. Júnior, vamos fazer a nossa parte. Em solidariedade a todos, principalmente às nossas mães, aos idosos e às crianças. Exatamente. Olha, temos conteúdo e disposição para bate-papo prolongado. Para a gente ficar aqui falando de amor, falando de espiritismo, falando de experiências vividas de cada um de nós. E eu vou dizer para você, nós estamos 30 minutos a mais do horário normal. E nós estamos, agora vou falar para vocês, ao vivo, nós estamos com um número de espectadores simultâneos igual ao início. Ninguém parou de assistir desde que começou a sua palestra, a sua fala. Nós estamos com os espectadores conectados e eu vejo online, na hora aqui, né? E isso mostra que todos que estão conosco conectados nesse momento entenderam desde o início a responsabilidade que a gente tem, e que esse tema não trouxe para nós as reflexões negativas dos conflitos, os desastres, as dores, o sofrimento, mas trouxe para nós a lembrança de que essas batalhas já são antigas da humanidade e que não devemos nos concentrar nas notícias impactantes, não devemos nos concentrar apenas na visão material da dor, do sofrimento, porque a dor e o sofrimento são elementos que Deus nos oferece para nosso próprio crescimento, para a nossa expiação, para as nossas provas. E a gente não pode esquecer disso, né? Nessa nossa noite de hoje, o interessante é que o penúltimo slide é aquele do grupo do The Chosen, né? Onde Jesus está tirando uma selfie. Uma selfie com os discípulos. Com alegria, com sorriso. É essa a imagem que nós devemos ter na nossa mente. Porque nós podemos realizar as nossas tarefas, os nossos compromissos, nós colocarmos em prática o que aprendemos na doutrina espírita ou na religião que nós temos, com muita alegria. Nós não vamos conseguir construir um mundo melhor para o nosso semelhante de carinha fechada. Não, gente, é com alegria, é com fé em Deus. Nós não estamos sozinhos. E outra coisa, o planeta tem um governador, tem um pastor que está à nossa frente. Então deixemos que a fé tome conta das nossas virtudes, porque a fé é aquele motorzinho maior, e quando ele é acionado, ele faz rodar todos os outros motorizinhos de dentro da gente, todas as nossas outras virtudes. Então a gente tem que ter fé, sim, gente. Vamos acreditar que isso realmente vai acontecer por força da nossa vontade e para o estabelecimento da paz do nosso planeta. E a paz do nosso planeta começa dentro do nosso coração. Na semana que vem, a gente possa estar reunidos novamente aqui no Evangelho de Terça. Convidamos vocês para participar do Evangelho presencial na Rua Fausto Cardoso, número 85, no Sacomã, Centro Espírita da Paz, Irmão Jacó, a partir das 9h30. Sábado, 9h30. Esperamos vocês. Palestra e passos, como era anteriormente, às terças-feiras à noite. Nós agora nos reunimos aos sábados de manhã. Sintam-se todos acolhidos e convidados para participar com a gente. Continuaremos então reunidos online todas as terças às 8, recebendo amigos, colegas e
pessoas tão especiais, assim como você, Mardilé, e a gente agradece aos seus mentores, aos seus amigos do plano espiritual, a toda a equipe espiritual que tanto nos auxilia, nos coloca diante do trabalho e você sempre dando o seu sim para o trabalho, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Um abraço fraterno a todos. E como eu sempre digo, ou melhor, relembrando o que um grande gigante deitado nos deixou, não é isso? É. Muita paz. Muita paz. Paz.